Então vamos lá, ó, o primeiro exercício sobre quantidade de calor. Eu vou ler o enunciado e daí eu vou explicando como é que é o procedimento para resolver. É bem facinho, tá? Então, um bloco de ferro de 75 gramas é resfriado de 300 para 0 graus Celsius. Quantas calorias o bloco perde para o ambiente, dado o calor específico do ferro igual a 0,11 caloria grama por grau Celsius? Então, o que o exercício ele me fornece? Ele me dá a massa, tá? Então, são 75 gramas. Ele me dá a temperatura inicial, ó, ele é resfriado de 300. Então, a temperatura com que começa é de 300 e a temperatura final é 0 graus Celsius, né? Então, ele é resfriado de 300 para 0. E ele dá o calor específico do ferro. O calor específico do ferro é 0,11, tá? Olhando, então, a fórmula da quantidade de calor. Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Bom, ele quer que eu encontre a quantidade, quantas calorias. Quando ele fala quantas calorias, ele está falando para mim da quantidade de calor. E aí, o que ele... Então, para eu achar a quantidade de calor, que é o que eu preciso da massa, a massa eu tenho, são 75 gramas. Eu preciso do calor específico, eu tenho, são 0,11. E eu preciso da variação de temperatura, tá? Que é o ΔT. Variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Bom, eu preciso achar isso aqui, então, para poder trocar na fórmula. A minha temperatura final, pelo enunciado do exercício, é 0, que é onde chega. E a minha temperatura inicial é 300, que era a temperatura que tinha no começo. Então, o ΔT vai ficar temperatura final menos a inicial. Então, 0 menos 300. Isso dá menos 300, certo? Então, eu vou trocar aqui o valor do ΔT. Então, vezes menos 300, tá? Aí é só multiplicar tudo. 75 vezes 0,11 vezes menos 300, tá? Isso aqui vai dar, então, menos 2.475 calorias, que é a unidade de medida para a quantidade de calor. Então, esse bloco de ferro, quando ele fica exposto nessas condições, ele vai perder para o ambiente 2.475 calorias. Esse sinal de negativo que aparece aqui, sempre que o resultado de quantidade de calor der negativo, ele indica que ele está perdendo calor, tá? O material que você está olhando, ele não está absorvendo calor, ele está perdendo calor para o lugar onde ele está, ok? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.